O Estatuto do Desarmamento, que está em vigor no país desde 2003, pode ter sua revogação aprovada pela Câmara dos Deputados nesta quinta-feira. A proposta de autoria do deputado catarinense Rogério Peninha Mendonça, do PMDB, regulamenta a compra, posse e circulação de armas de fogo e munições no país. A matéria, o texto, retira as restrições do atual estatuto ao porte particular de armas por civis e cria normas para a comercialização delas e das munições. Torna o acesso à arma mais fácil. Hoje, só quem pode portar armas são os civis com necessidade comprovada. Tem que demonstrar, provar para a autoridade policial que precisa de arma. No novo texto, não há mais a exigência de uma justificativa de necessidade. A alteração pode aumentar a violência no país ou dar mais segurança à sociedade? Enfim, o nosso assunto a partir de agora no Conversas Cruzadas desta noite. Hoje nós estamos na companhia do Tony Eduardo, que é empresário, professor de táticas de defesa e segurança, instrutor de tiro também. O programa recebe o advogado criminalista Francisco Ferreira, aqui conosco ainda o diretor da Guarda Municipal de Florianópolis, Valci Brasil, e também o empresário, presidente da Enflo CDL São José, Marcos Cardoso de Souza. Senhores, obrigado pela atenção, pela presença de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas, que tem um oferecimento de Senge em defesa do profissional da engenharia sempre. Promoção de aluguel Ibagi. As melhores oportunidades em aluguel de imóveis com valores especiais. Cota, 40 anos, marca de credibilidade. Imóveis de valor. Sebrae, soluções para a sua empresa acontecer. Quevedo Ótica, 25 anos de tradição em Santa Catarina. Queires, Natal Encantado. Compre e concorra a 5 Renault Sandero. A proposta, doutor Francisco Ferreira, do deputado Peninha, catarinense, é bem ousada, né? Não precisa, se for aprovada a lei, o projeto, não precisa mais justificar a necessidade. Hoje o processo é mais burocrático, é mais difícil para a obtenção da arma. Não precisa mais justificar. Reduz também a idade mínima para a obtenção de 25 para 21 anos. Qual é a sua opinião? É uma boa ou é um retrocesso? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite a todos que nos assistem, aos que integram esta mesa. Eu acho que esta proposta do deputado Peninha, ela na verdade se traduz num retrocesso. Haja vista que, desde 2003, com a entrada em vigor do Estatuto do Desarmamento, nós encontramos avanços no desarmamento da população. Esta proposta, ela, a nosso sentir, ela vem em direção contrária a tudo aquilo que já se preconizou a título de se buscar, através dos órgãos de segurança, a segurança da população. Ora, nós sabemos todos, em face até mesmo das experiências em outros países, que o armamento da população não resulta em harmonia social. Ao contrário, muitas das armas são utilizadas de forma desmedida, de forma irresponsável, de modo que esse projeto, Renato, creio até mesmo que ele deveria ser melhor estudado, mais amadurecido e amplamente discutido com a sociedade, coisa que não ocorreu. Tony, no teu entendimento é um avanço, por quê? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite aos colegas. Boa noite aos nossos telespectadores. São, acredito que 10 anos debatendo aqui o assunto contigo, né, Renato? E eu continuo com os mesmos desafios e mesmos dados. A Lei 9437, anterior ao Estatuto do Desarmamento, de 97 até 2003, quando em 2004 entrou em vigor o Estatuto do Desarmamento, permitia que o cidadão comprasse arma, muito parecido com a proposta do deputado Peninha, a proposta atual, cumprindo os requisitos legais. Você tem que ter uma série de exames, né? Exame psicológico, exame de tiro, você tem que ter todas as certidões negativas, não pode ser uma pessoa que responda a processo crime. Então, a lei anterior era uma lei bastante restritiva, uma das mais restritivas do mundo,
porém ela permitia o cidadão que tivesse a escolha, quisesse comprar uma arma, ele podia. O cidadão que quisesse, necessitasse portar uma arma, ele podia. A lei do desarmamento não permite mais isso. Essa é a grande diferença. Então, o projeto APL 3722 do deputado Peninha tenta trazer novamente um direito que já existiu. E o senhor, como um advogado, como um jurista, sabe que perder direitos é uma coisa muito séria. Tanto que nós estamos há 10 anos discutindo esse assunto, foi a perda de um direito que colocou o cidadão à mercê da criminalidade. Com relação a países armados, eu tenho um dado agora recente, uma notícia bem fresquinha. Saiu um estudo do FBI, em 2013 caiu 40% o óbito de policiais americanos, foi então para praticamente a metade, totalizando 23 policiais mortos no ano 2013. No Brasil, a vida do policial não tem preço nenhum, né? Morreram só em São Paulo no passado mais de 400 policiais militares, é um absurdo total. E nos Estados Unidos, em 2013, ano passado, caiu 40% e a venda de arma bateu recorde. Foram 21 milhões de cidadãos que compraram armas nos Estados Unidos somente ano passado. O país mais armado do mundo. Estipula-se que esse número seja 3 vezes maior, porque a autorização ela não tem para uma arma. Então, aquele que comprou, que foi autorizado, comprou provavelmente 3, 1, 2 ou 3 armas. Agora, né? qual é a relação do número de mortes de policiais com a facilidade ou não para comprar arma? A relação mostra o que confirmou um estudo de Harvard. Esse estudo tem 1 ano, cerca de 1 ano, em que mais armas, ao contrário de que possa pensar, representa uma maior paz social. Então, Harvard apresentou um estudo de muitos anos, com sua conclusão no ano passado, onde as sociedades onde se tem mais armas, se tem os menores índices de homicídios por armas de fogo. O Brasil, em número absoluto, é recordista mundial, né? Em 1 ano morre-se mais que 10 anos de guerra de Afeganistão. Então, nós não somos referência para ninguém. Somos um país completamente desarmado, legalmente falando. Pra vocês terem uma ideia, eu vou repetir o número. Ano passado, 21 milhões de pessoas compraram armas nos Estados Unidos. 21 milhões. O Brasil não tem 1 milhão de armas registradas hoje. As armas que matam são as dos criminosos. Na sua visão, então, os crimes ocorrem no Brasil e o incremento da criminalidade se dá em função ou em razão de falhas dos órgãos de segurança que deixaram de dar segurança à população? Muito bem colocado. É isso que o senhor entende? Muito bem colocado. Nós temos, assim como a saúde e a educação, um caos, né? O nosso país a nossa administração pública brinca com a gente, né? Há muitos anos. Nós temos um caos total, nossas crianças não estão sendo educadas. Ou eu desafio alguém aqui, alguém com condição de pagar, coloca o filho em colégio público. Alguém com condição de pagar leva o filho para ser atendido no hospital público. Objetivamente, já que o tema, então... É segurança pública. A segurança pública é uma farsa no Brasil, ela não existe, né? Você, se quiser fazer um teste, a gente faz um repórter aí e ligamos para um número de emergência, que, diga-se passagem, são mais de 10. Um país que conta com mais de 10 números de emergência... Eu respeito a sua opinião, mas já sabe, Renato, e a todos que nos assistem, eu acho temerário, né, que se dê esta abertura preconizada por esse projeto. Porquanto, há pouco eu conversava com comandantes da Guarda Municipal e falávamos acerca do preparo psicológico que todo aquele, né, agente de segurança ou não, que porta uma arma de fogo, o preparo psicológico que ele tem que possuir para utilizar-se de uma arma de fogo. Ao passo que a utilização de armas não letais, estas também podem contribuir para inibir a criminalidade, e armas estas que já se provou, inclusive internacionalmente, que podem efetivamente vir a preencher, não diria uma lacuna legal, mas preencher a necessidade que alguns veem como necessária a utilização da arma de fogo. Sim. E sabemos todos que o uso indiscriminado da arma de fogo vai fazer com que a criminalidade tenha maior curso. E digo por quê? Porque nós não temos controle efetivo das nossas fronteiras
para combater o tráfico de armas. Sim, então vamos combater as armas ilegais, Há uma preocupação muito grande em relação a isso. Concordo com o senhor e concordo também que tem que ter preparo psicológico, por isso que o projeto do deputado Peninha conta com exame psicológico, assim como a lei anterior. A lei anterior, o Estatuto dos Armamentos, também exige. Exige. A diferença... que o crivo hoje é muito grande, né? Na verdade, o que tem que ficar claro, então, bem pontual e bem claro para quem nos assiste, é que as exigências para aquisição de arma e um porte de uma arma continuam. A diferença é que na lei de hoje, ela não ocorre. A lei de hoje dá poder à Polícia Federal de simplesmente negar este direito. Essa é a diferença. As exigências, elas continuam. Tem que justificar. Vejam bem, ninguém está liberando arma para todo mundo e eu nunca vou dizer que todo mundo tem que ter arma. Renato aborda aqui um aspecto interessantíssimo e importante. Você tem que justificar a necessidade do uso da arma. Em determinadas atividades e profissões, a elas é conferido o direito daqueles que exercem as atividades do uso de arma. E agora você não vai precisar mais justificar nada. Se passar o projeto, né? Exatamente. Na verdade, a lei, ela já atual, ela diz que você deve apresentar uma declaração de necessidade, mas arbitrariamente não é respeitado. As autoridades policiais, a Polícia Federal... Não confunda o policial federal, ao qual tenho inúmeros amigos, ao policial civil, ao qual tenho inúmeros amigos, ao policial militar. São os critérios que são usados. Aos critérios, a instituição, ela nega que você tem esse direito. Bom, eu queria saber a sua opinião. É um avanço revogar o Estatuto do Desarmamento, flexibilizando, facilitando o acesso a armas? Boa noite. Bom, boa noite a todos. Você falou no início, na abertura do programa, que esse projeto pode tornar o acesso mais fácil. O acesso à arma de fogo hoje ele é extremamente criterioso. O problema está exatamente no que já foi dito aqui, na arbitrariedade da Polícia Federal em decidir se concede ou não. Não se quer armar a população, não é uma distribuição de armas, é simplesmente a manutenção de um direito do cidadão de decidir se ele quer ou não estar armado. Quanto ao preparo, doutor, o próprio crivo que está estabelecido em lei prevê esse preparo. Ele tem que ter um preparo técnico, um preparo psicológico. E eu diria que quem decidir ter uma arma na sua casa precisa desse preparo. É uma decisão importante. Agora, o que não pode, diante do caos da segurança pública que a gente vive hoje, o Estado querer botar essa responsabilidade sobre a fragilidade das fronteiras, sobre o não investimento em segurança pública no cidadão. Porque a malandragem que está solta por aí, como diz o ditado, está armada até os dentes. E tudo com arma ilegal. Quer dizer, você não tem o direito de ter uma arma na sua casa para defender a sua família, para defender o seu direito de propriedade, que, aliás, é constitucional. Isso é um absurdo. Nós precisamos rever isso. São José, nós fizemos uma pesquisa no ano passado, 2/3 da classe empresarial que foram pesquisados já foram vítimas de assalto, de furto, de roubo do seu carro, do seu comércio. No ano passado isso? Quer dizer, como é que isso vai incentivar alguém a ter uma empresa, vai incentivar alguém a investir no município? A sensação de insegurança e a efetiva insegurança no Brasil, ela só aumenta. São números alarmantes. E já está provado por A mais B que desarmar o cidadão de bem não melhora a segurança pública, muito pelo contrário, só piora. Bom, daqui a pouco eu vou ampliar aí essa discussão e essa história aí de reduzir para 21 anos a possibilidade de você ter acesso a uma arma, segundo o projeto de lei. Cidadão com 21 anos já tem maturidade suficiente para ter uma arma e tal. Daqui a pouco vamos discutir esse assunto. Pela trilha já significa que eu preciso chamar um intervalo comercial. Então nós vamos para o intervalo e em instantes estaremos aqui de volta. Até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. É de um catarinense, deputado federal Peninha, a ideia de revogar o Estatuto do Desarmamento, flexibilizando, permitindo o acesso mais fácil ao armamento, a munições. Esse é o nosso assunto hoje. Revogando o Estatuto do Desarmamento, não precisando mais, e esse é o teor do projeto do deputado Peninha, não precisando mais justificar a necessidade de ter arma, basta preencher os requisitos mínimos aqueles, né, de ter ficha limpa, de conseguir passar lá no psicotécnico, psicológico, não sei mais o que e tal, apresentar curso
e também redução da idade mínima para a obtenção da arma, de 25 para 21 anos. O que isso iria, na sua opinião, significar, impactar na prática? Boa noite. Bom, boa noite a todos que estão em casa nos ouvindo, aqui o pessoal da mesa. Eu acho que é um assunto bem polêmico, né, Renato? Porque quando se fala em armamento, realmente tem que ter aquela capacitação, como o Tony estava falando, o pessoal tem que estar preparado psicologicamente, fisicamente, para estar portando, conhecer o armamento, para usar realmente naquela situação que realmente seja de suma utilidade mesmo. Mas só que, ao mesmo tempo, quando a gente fala no Estatuto do Desarmamento, a gente vê a inoperância do Estado, a ausência do Estado, que tudo isso acontece por quê? Porque o Estado não está presente. Então, ele desarma o cidadão de bem e as fronteiras ficam abertas e os bandidos acabam se armando até os dentes e parece que estão sempre um passo à frente das forças policiais. Então, para tu ver como existe esse conflito de ideias lá dentro do próprio Congresso Nacional, ao mesmo tempo que a Câmara de Deputados eles querem revogar o Estatuto de Desarmamento, existe um projeto de lei no Senado para ser aprovado e votado nessa semana, que restringe o uso de arma de fogo pelas Forças Armadas, pelas polícias, pelas guardas municipais. Como é que se restringe? Que eles têm que dar sempre a prioridade para o uso, né, do armamento não letal. Isso já é feito. Todo policial, toda a guarda municipal sabe que a gente tem que fazer o uso progressivo da força. Isso aí é questão técnica das polícias, né? De acordo com a necessidade do momento, né? Mas, é um empecilho a mais que cria na hora de um policial de estar ali naquele momento, naquele segundo da abordagem, que ele tem que decidir, que ele tem frações de segundo para tomar uma decisão. Opa, o juiz, o promotor, o pessoal dos direitos humanos vão me pegar, me defendo o cidadão do bem ou deixo ele me matar. Entendeu? Então, eu acho que, tem tantas questões no Brasil hoje em dia ainda que tem que ser mudadas, que passam por toda essa questão de educação e de conhecimento, fato realmente do uso de uma arma ou não, que eu acho que não cabe um deputado. Eu acho que esses pessoas têm que ter um conhecimento mais técnico, mais específico nessa área para poder, elaborar um projeto desse, né? Eu acredito que, desde que a pessoa tenha realmente um treinamento básico, um treinamento bem capacitado, uma reciclagem muito forte e uma análise bem criteriosa para quem cedeu ou não esse porte de arma, eu acho que ela é válida. Agora, o que realmente fundamenta isso tudo é o quê? É investir na segurança pública. É a contratação de mais policiais, é equipar mais as nossas polícias, é ter realmente uma polícia de fronteira que haja no rigor da lei, com mais policiais capacitados e que esse pessoal tenha também mais liberdade para poder trabalhar. Mas isso, infelizmente, é só bem longo prazo. O que eu acho preocupante, Márcio, né? Marcos. Isso. Marcos, o que eu acho preocupante, sabe, Tony, comandante, o que eu acho preocupante é que a gente venha a difundir à sociedade que nós estamos à mercê da criminalidade. Acho muito preocupante isso. Nós que somos responsáveis, nós que somos formadores de opinião, deveríamos dar um tratamento diferenciado a essa questão. Não alardeando isso, mas reconhecendo que precisamos melhorar, reconhecendo que precisamos aprimorar a segurança pública. E não é através do armamento do homem comum, da sociedade civil, que nós vamos efetivamente melhorar as condições de segurança pública, e lhes digo mais, e sobretudo quando se pode vir a autorizar alguém que ainda está em estágio de formação, nos seus 21 anos de idade, quando atinge a maioridade civil, que era a maioridade civil, para ter uma arma de fogo. Quando nós sabemos que os cuidados que são inerentes àquele que porta uma arma de fogo, nem sempre são considerados e fica aquela arma ao alcance de uma outra pessoa menos preparada do que aquele que tem o porte e o registro da arma e que pode vir a utilizá-la, que pode vir, inclusive, a matar, e não só a matar, como também a incrementar o número de homicídios que sabemos todos reduziu em nosso estado. As estatísticas estão aí a nos demonstrar isso, ao passo que, se nós permitirmos essa flexibilização do projeto do deputado Peninha, fazendo com que se deixe de observar as disposições do Estatuto do Desarmamento, que desde 2003, lá se vão quase 12 anos, estão a nos dar mostras que nós tivemos
uma melhoria na qualidade da segurança do cidadão, desarmando-o e transmitindo essa responsabilidade aos órgãos de segurança pública, nós não estaremos avançando, estaremos retrocedendo. Doutor, eu desconheço esse dado do senhor de que o índice de homicídios diminuiu em Santa Catarina, porque no final da década de 80, os índices de homicídio no Brasil chegavam à casa de quase 15 mil ano, e hoje nós estamos próximos dos 60 mil ano. No Brasil, acontecem 11% dos homicídios que acontecem no mundo todo. Então, esses índices de Santa Catarina, o senhor me perdoe, eu não conheço. Eles estão estampados no Diário Catarinense, a Secretaria de Segurança Pública os divulga permanentemente. Eu queria só fazer esse paralelo, mas se nós tivéssemos a arma, se a arma fosse mais acessível ao cidadão comum, iria impactar positivamente ou negativamente nesse índice de homicídios? Eu queria complementar isso dizendo que se esse dado realmente é dessa forma, reduzir Santa Catarina, o sul do país são os 3 estados mais armados do Brasil. Então, que bom que esse índice reduziu. Isso prova por A mais B que o cidadão, estando preparado e podendo ter a sua arma em casa, o meliante vai pensar 2 vezes. Mas não é essa a relação, né? Essa é a questão econômica, né? Tem outras, não é só isso. É a questão econômica. Que não é só isso, obviamente. A grosso modo, não se pode fazer uma análise, né? Uma tão grotesca. Bom, eu posso fazer uma série de análises técnicas aqui, afinal, modéstia à parte, sou um estudioso do assunto desde meus 12 anos de idade, praticamente. Com relação à idade, com 18 anos, o jovem pode lutar pela sua pátria, manobrar um fuzil, um canhão, um tanque de guerra e morrer pela pátria. Ele pode também dirigir um veículo, né? São cerca de 1 tonelada de um meio de transporte que mais mata no mundo. Pelo menos no Brasil é recordista, né? 4º lugar no mundo. 4º lugar no mundo. Mortes pelo trânsito. Em mortes, e no Brasil recordista, né? Mundial de mortes pelo trânsito. 1 ano de Brasil mata mais do que a história inteira da Guerra do Vietnã, ambos os lados, né? Civis, Vietcongues, etc. Na Lei 9437, a que eu citei anteriormente, que é de 1997, que já era uma lei muito restritiva, o Estado de Santa Catarina possuía 20 mil portes nas mãos de cidadãos comuns, civis comuns. Eu, naquela época, em 2003, pré-debate da lei do desarmamento, eu desafiava os meus debatedores a apresentar um homicídio cometido, um crime cometido por uma arma de porte legal. 20 mil. Não conseguiam. Não dava, Renato. 20 mil pessoas tinham porte. Você que está em casa, porte e andar com a arma na cintura, na rua. Registro ter a arma em casa ou local de trabalho. 20 mil pessoas tinham porte, andavam armadas. Nós tínhamos 20 mil cidadãos responsáveis ajudando a segurança pública do estado de Santa Catarina. Hoje são menos de 50 portes de arma do estado de Santa Catarina. Aí, Tony, são menos de 50 portes. É um argumento rico esse teu, mas eu te peço uma informação. De que maneira estas pessoas ajudavam a segurança pública? Eu vou dar um dado. Se você mesmo diz, que não teve nenhum registro de incidente ocorrido com quem tivesse. Eu vou dar alguns pontos para o senhor. Perfeito. Muito obrigado pela pergunta, porque abriu a um esclarecimento muito bom. Que bom. Muito bom. Que é qual? As pessoas confundem o uso da arma de fogo para defesa pessoal ou atividade policial, está aqui o nosso colega, com tiro, com vitimar alguém. A arma de fogo, estatisticamente é impossível definir, mas é um número muito alto. Eu chuto aqui 99,9% das vezes. Você apresenta a arma e fala, estou armado, saia do portão da minha casa, eu vou atirar. Eu te garanto que esse marginal vai correr. O policial apresenta a arma, chega numa situação, mostra que está armado, o criminoso vai correr. Então, a maioria absoluta da defesa armada não inclui crime. Essa é uma análise que você faz, é uma análise pessoal que você faz, mas evidentemente que ela pode ser confrontada também com a reação daquele que também armado foi abordar a residência de quem teria uma arma que pudesse... E o que a gente escuta das polícias é não reaja. Não, você escuta do agente eu quero ver você falar fora da televisão. Você escuta do representante do Estado, né? Com medo de ser punido. Você é um policial. Eu estava com um delegado agora. Eu entrevistei hoje. Entrevista em cadeia da sociedade civil. Eu estava com um delegado agora que ele pediu, Tony, vai lá, você tem que ir, você é a nossa voz que é sempre calada. Porque para eu trabalhar em Chapecó é da noite para o dia.
Se eu falar alguma coisa que não condiz com o que a Política Nacional de Desarmamento prega, eu vou ser punido. É interessante, porque é isso que eu disse, Tony, há pouco. Quer dizer, um integrante da Polícia Civil... O integrante da Polícia Civil reconhece que a segurança pública, que é dever dele prestar, como também dever do Estado, está deixando a desejar. Mas é lógico. Embora seja isso, né? Como diz aqui o nosso companheiro de mesa, o Marcos, faz tempo, o fato é que nós devemos, Marcos, empreender todos os esforços, Tony, sabe, comandante, no sentido de auxiliar as forças de segurança pública, empoderando as forças, melhorem a sua atividade. Nós tivemos aqui, só não quero me alongar na minha argumentação, mas nós tivemos aqui muito recentemente, com a posse do Coronel Cabral, na Polícia Militar, no comando da Polícia Militar, melhor dizendo, uma diminuição do índice de criminalidade, porque ostensivamente a polícia foi para as ruas. Se você está no minar de cabeça concordando comigo, isso venha a confirmar que, efetivamente, a polícia estando nas ruas, nós não precisamos estar. Nos Estados Unidos, que é a polícia considerada mais eficiente do mundo, né? Por isso que eu estudo tanto os americanos, além de seus estudos estatísticos serem mundialmente famosos, um policial leva cerca de 5 a 7 minutos para responder um chamado de uma residência. Você compra na rua, lá nos Estados Unidos, em lojas comuns, uma camiseta dizendo assim, eu não ligo o 911, que é o número de emergência, né? Eu não ligo o 190, e uma arma. Então, enquanto o 190, o policial está vindo, ele tem a arma na mão dele. O americano não abre mão desse direito que segundos custa a vida da filha dele. Então, veja bem, investir na melhoria da segurança pública é lógico. Sempre será fato defendido. Mas não tire o meu direito. O senhor sabe que essa discussão dos Estados Unidos é recorrente. Claro. Veja bem. Sabe que essa discussão dos Estados Unidos não é um ponto pacífico. Né? Isso não é unanimidade. Muitas famílias veem no cidadão armado um risco a si próprio. É uma democracia, você tem todas as vertentes. Agora eu te digo um outro dado. Os Estados Unidos experimentou na última década uma diminuição de 3 vezes o índice de homicídios que apresentava historicamente. Ao contrário do Brasil, é um país que só diminui os homicídios, as pessoas boas morrem cada vez menos, os criminosos ficam cada vez mais presos, é a maior população carcerária do mundo, e o cidadão tem a escolha, quero ou não ter arma. É só isso que a gente quer, a escolha, o direito. E aquela tese de que uma arma, uma vez legalizada, ela vai parar nas mãos... Essa tese é uma maravilha, né? Vai parar na mão dos bandidos. Isso aí... Renato, a arma... Ela... Não, essa tese não é verdadeira. Não é verdadeira, não? Mentira, ela não é verdadeira. Não é verdadeira? É completamente mentirosa. A arma, ela só vai ser ilegal na sua origem se ela for feita na garagem de quem falou isso, né? Aquele que usa um armamento de forma criminosa, ele não o faz como arma legal. Pelo contrário, ele vai suprimir a numeração. Lógico. Né? Ele vai comprar no mercado clandestino. Ele não utiliza de forma se ele raspa a numeração, ela não pode um dia ter sido legal? Ela foi fabricada numa fábrica. Exatamente isso que ele está explicando. Sim. Toda arma que sai da indústria sai numerada. Não, mas uma coisa é vir de contrabando e tal, óbvio do exterior, que vem de contrabando, é óbvio. Outra coisa é um civil comprar aqui no Brasil e, de repente, essa arma comprada legalmente no Brasil parar nas mãos de um bandido. Renato, o número 1, é mentira, como o nosso criminalista defendeu, é mentira, número 1. E número 2, se isso realmente acontecer, significa mais uma vez o Estado falhando na segurança de quem teve essa arma furtada ou roubada. E é comum, nós vemos também, grande parte da criminalidade utilizando armas que são de excesso de uso restrito. Das Forças Armadas. E por vezes até... uma coisa, com um calibre maior, com mais poder de fogo do que a própria força. Estas são armas que o Marcos diz. Essas questões assim, essas adentram as nossas fronteiras sem fiscalização. Eles limitam muito, tipo assim, as forças policiais, guardas municipais e tal, do uso da arma. Tipo a nossa guarda municipal aqui de São José. Limitação de calibre. Até hoje eles estão desarmados ainda, arriscando a sua vida lá. É ridículo isso. Uma sociedade violenta como a nossa. Entendeu? Pô, cadê um deputado? Cadê um deputado estadual e federal que não viu isso ainda? Mas porque mas qual é a razão de fruto de falta de lei municipal? O que é? São de todas a parte burocrática da que Polícia tem Federal. De constituir o armamento. A Polícia Federal precisa autorizar. Para a gente comprar hoje um colete balístico, tem que ter uma autorização do Exército que demora no mínimo um ano para vir. Uma gozação. Então a placa do colete vence,
Né? Os agentes de segurança estão lá arriscando a sua vida, enquanto os bandidos estão lá armados até os dentes. É isso aí. O governo não anunciou agora recentemente, agora cada policial vai ter seu kit de segurança. Uma arma e um colete à prova de balas. Que não tinha antes, né? Um básico. Só um pouquinho, né? Mínimo, Então, vamos dizer pro jornalista agora você vai ter uma câmera para trabalhar no microfone. Então a gente usa uma arma de fogo para quê? Para cessar a agressão. Quanto a gente nos restringe a 1.380, eu vou ter que dar uns 3 disparos, correto, professor? Num cidadão desse, num milhante desse, para ele poder cessar a agressão. Quanto se eu tivesse uma 1.40, eu ia dar um disparo no cara. Então, é o tipo de lei que são criados por pessoas realmente assim, que não tem a técnica, não tem a noção da realidade. Me permite, eu queria citar aqui, até para a gente voltar à questão do direito, né? O artigo 5º da Constituição, que diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E vai por aí, quer dizer, como é que a gente vai tirar esse direito do cidadão de decidir se ele quer ou não andar armado? Em que nível ele vai se preparar para isso? Que se faça, então, mas foi feito um plebiscito, não. Referendo em 2005. Não com o alcance da alteração legislativa que está se propondo agora. O referendo, doutor, foi feito o seguinte, eu vou explicar. Não vou perdoar, não foi vou feito explicar. desta maneira, o referendo, não foi feito desta eu vou maneira. explicar o referendo. A flexibilização que está sendo preconizada nesse projeto de lei não foi autorizada pela via de plebiscito, pelo contrário. Então tudo se faz referendo, que custa 200 milhões de reais. Do desarmamento. O referendo da população. Não foi autorizando a qualquer pessoa fazer uso de arma de fogo, isso não é verdade? Desde que habilitada a fazê-lo. É diferente. Agora, você indistintamente permitir que todos utilizem arma de fogo? Não, eu vou repetir então. Eu vou ser bem claro então. Eu vou repetir. Mais uma vez. O referendo ele custou o dobro. O referendo de 2005 custou o dobro dos investimentos em segurança pública no Brasil em 2004. O dobro. Fazer o referendo custou o dobro para pegar a opinião popular. Bom, para se ouvir a população não custa caro. Para se ouvir, não tudo bem, não custa caro. A população disse não. Um país democrático. Isso aí, maravilha. Muito obrigado, doutor. O referendo, todo mundo sabe, disse não. Somos contra o desarmamento. Nada aconteceu. Aconteceu como se a gente tivesse perdido. O brasileiro, que aqui no estado foi 70%, 70% votou não. 70% do catarinense está indignado em casa assistindo agora porque teve esse direito roubado do governo federal dele. Então, o referendo, 200 milhões para fazer o referendo, teve-se a resposta do povo, maravilha, como o senhor colocou, não obedeceu. Não, o povo não interessa, a consulta ignora. Então, falar em referendo agora, eu entendo o que o senhor colocou, mas também me chateia falar em referendo agora por conta disso. Bom, eu preciso chamar um intervalo comercial e, tecnicamente falando, o cidadão armado, ele está mais seguro? Eu fiz uma provocação agora há pouco, né? O que a gente escuta das autoridades policiais é não reaja, porque o bandido não tem nada a perder, você tem a sua família, papapá. Vamos para o intervalo e até já. Conversas cruzadas, nosso assunto hoje, o deputado federal por Santa Catarina, Rogério Peninha Mendonça, tem a ideia de um projeto de lei da revogação do Estatuto do Desarmamento, flexibilizando o acesso à arma, tornando o acesso mais fácil, preenchendo todo aquele pré-requisito de teste psicotécnico, psicológico, ter um passado limpo, não estar respondendo processo criminal, enfim. Mas não precisa mais justificar a necessidade, é o que prevê o texto da lei. E reduz a idade mínima para solicitar o direito a ter arma, o porte, a posse, de 25 para 21 anos. Eu queria lhe perguntar o seguinte, em linhas gerais, o cidadão armado, ele está mais seguro ou ele está criando uma situação para uma reação mais violenta ainda do bandido? Com certeza mais seguro ele vai estar, devido à inoperância do Estado. Agora, ele tem que estar realmente dentro daquele critério todo que a Polícia Federal tem que estar preparado. Eu acho que toda pessoa que está realmente preparada para tudo, para dirigir um veículo, para utilizar um equipamento, ele tem que estar preparado. E aí, realmente, a questão da ostensividade, ela vai deixar o bandido que faça pensar 2 vezes. Agora, essa aqui que a pergunta de leigo, tá? Por exemplo, o cidadão fez um porte de arma, conseguiu o registro
tem a arma há 10 anos, nunca usou a arma. Aí, de repente, o dia que precisar usar, ele não tem habilidade nenhuma ele tem mais. Que ter uma reciclagem, tem que ter. O que acontece hoje, Renato, eu comumente forneço, vocês sabem disso, eu subsidio treinamentos gratuitos às forças policiais. Eu trouxe o Royce Grace recentemente para dar palestras no SAER, junto com o GRAER da PM. Isso pago do bolso do nosso, né, do 38, da minha escola, justamente como uma doação, uma maneira que eu vejo de tentar ajudar, né, o policial ao qual eu sou fã. As minhas críticas são a segurança pública. O policial, eu sou fã do policial brasileiro. Nunca confundam isso, e meus amigos sabem disso. Né? Então, o que eu vejo no dia a dia é o desespero de um policial que tem um carregador de sua arma muitas vezes incompleto, porque não recebe munição nova. O desespero do policial que tem um armamento que muitas vezes não funciona, que está estragado. Isso aqui em Santa Catarina? Lógico, mas é lógico. Depois da nossa última entrevista deu um rolo. Você falou isso tudo na CBN, depois o pessoal da polícia ligou, eu coloquei no ar para permitir o contraponto. Falaram que não é verdade, papapá. Eles confundiram o que eu falei, um modelo a 24/7, um modelo de pistola nacional, por exemplo, que tem um problema de projeto, um modelo, por exemplo, tem um problema de projeto, foi completamente ignorado pela PM recentemente de São Paulo, onde o Ministério Público de São Paulo declarou que as armas eram inseguras. Isso é público, né? Um modelo. Aí a nossa polícia. A nossa polícia, a Polícia Civil usa esse modelo, a Polícia Militar usa um outro modelo, PT-100. A Polícia Civil de Santa Catarina usa essa arma que, usa essa que arma, tem problema? Esse modelo tem problema. A Polícia Militar usa o modelo PT-100, que apresenta inúmeros problemas, também problema de projeto, que ela não foi feita para o calibre 40. Que tipo de ela problema? É uma adaptação. Para explicar para o leigo, que tipo de problema? O problema, por exemplo, as armas elas têm uma questão estrutural que ela muitas vezes não é feita para determinado calibre. Naquele calibre, ela tem um sistema chamado sistema de trancamento do ferrolho do cano, que pode apresentar falha e quebrar. Isso é o mínimo. Quando aquilo quebra, ela não funciona, ela engasga, ela dá pane, né? Ela dá uma série de panes. Outro problema, ela tem uma certa insegurança, algumas delas apresentaram, alguns casos aí não ficaram muito claros, mas recentemente teve um policial que morreu com a queda de uma arma dessa, uma PT-100, caiu no chão e disparou. Fala-se a versão oficial que quando ele pegou a arma, ela disparou no rosto dele e tal. Pode ser, eu não estava lá, mas é um pouco bizarro, né? Pegando a arma no ar e atirar no próprio rosto. Então, são armas, isso aí, vai lá na minha sede, me visita, faz uma reportagem lá, eu te mostro como é que funciona essas armas. Infelizmente, não se tem notícia, né, de que a polícia deixou de exercitar o seu mistério, a sua missão, em função de que o armamento falhou, pelo menos aqui no nosso estado. Bravos guerreiros. Infelizmente, né? Bravos Infelizmente guerreiros. não se tem essa notícia, né? Então é importante que se diga isso. Bravos guerreiros, sim, nosso policial é um bravo guerreiro. Preocupado em função de que o nosso policial está utilizando Veja armamento bem, inadequado. O prejudicado em primeira instância e sempre foi o policial. Este é o prejudicado, porque o policial, como um ditado norte-americano diz, ele tem a arma para um primeiro momento proteger a si e sua família. Ele é policial 24 horas por dia, ele tem a arma para se proteger. Em segundo momento, a sociedade. Isso é um ditado muito antigo norte-americano. Né, que sou guarda municipal, deixa eu defender aqui a minha instituição também. E as outras guardas municipais que passam pelo mesmo perrengue que a gente passa. Claro. Nós utilizamos uma ponto 380. Nós vamos fazer uma barreira de trânsito. Está lá uma blitz, estamos lá abordando os veículos, tem documento, infração de trânsito e tal. Quem me garante que não vai estar passando ali um carro com 4 indivíduos dentro que acabaram ou estão pensando em assaltar um banco e estão com 4 fuzil dentro do carro? Nossa. E a gente não tem nenhuma arma longa para se defender. Não, isso não é um impedimento da prefeitura com a guarda. E sim um impedimento, né? Todas as barreiras que a gente conta com a Polícia Federal e com o Exército Brasileiro para adquirir esse tipo de armamento. Sim, então a questão da ostensividade, ela é fundamental. Quando o miliante encontra um guarda municipal, um policial militar, que já vê que os caras estão preparados, que só na ostensividade... Concordo plenamente com o senhor, comandante. Faz toda a diferença. Concordo plenamente com o seu argumento de que a ostensividade, esta sim é capaz de inibir a criminalidade. Né? Não só ela, Se nós né? não tivermos o policiamento ostensivo, aquele que se dedica à criminalidade vai ficar à vontade para praticar os crimes. Ao passo que se ele estiver amedrontado, psicologicamente comprometido em função da ostensividade, ele não vai se arvorar em praticar crimes. Nós temos aqui agora, isto me traz preocupação, é a alteração que está sendo também discutida hoje na Comissão de Constituição e Justiça
do Senado da República, do projeto de lei 265/05, se não me falha a memória. 256, do senador Marcelo Crivella, que introduz alterações na lei que dispõe sobre o uso de armamento letal e não letal. Pois bem, inclusive há uma disposição nesse projeto, e esta me preocupou, de que o policial, ao passar alguém por uma barreira e nela não parar, apesar de ordenada, né, essa parada, ele está impedido de atirar. Sim, sim. Está impedido de atirar. Como também, se ele estiver abordando um cidadão e este cidadão não estiver portando uma arma de fogo capaz de causar, né, um mal iminente, né, psicológico, até mesmo físico, ele também fica impedido de atirar. Neste particular, sabe, Marcos, eu demonstro preocupação. Haja vista que o policial, em nenhuma circunstância, deveria estar, né, inibido de exercer, né, essa sua atuação. Até porque ele é perfeitamente preparado, ele é habilitado para atuar em situações de estresse, né? Ele tem que ter controle emocional, controle psicológico, de modo que esta limitação nos preocupa. Sim, e você, trazendo um ponto que tu levantou, né, Renato, é uma coisa que o meu pai falava, especialista, renomado no Brasil, delegado de polícia, professor da Academia de Polícia por 30 anos, que se a arma não trouxesse segurança, nossas forças armadas não se chamariam assim, né? Nossos policiais que nos protegem não estavam armados. Nossos políticos não eram protegidos por seguranças armados. Nossos bancos não eram protegidos por seguranças armados. Então, essa questão ela é completamente fora de questão, né? Ela não está em discussão aqui hoje. O que está em discussão aqui são as medidas políticas para sustentar o fogo do cidadão honesto, aquele que quer defender sua família, e do próprio policial que está hoje de mão atada com um equipamento aquém do que ele deveria ter. Bom, eu preciso chamar um intervalo comercial agora e em instantes voltaremos com as considerações finais. Até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, discutindo a proposta, o projeto de lei do deputado Rogério Peninha Mendonça, deputado federal por Santa Catarina, de revogar o Estatuto do Desarmamento. Bom, o Tony acompanha de perto essa questão. Tony, tem uma audiência para discutir esse assunto nesta semana, uma audiência pública? Amanhã. Brasília. Amanhã em Brasília. Vai ser uma discussão aberta, obviamente, né? Vão ter membros de ONGs que defendem o direito do cidadão se defender e ONGs que acreditam que o Estatuto deve continuar fazendo o seu desserviço à sociedade, né? Então vai ser uma discussão aberta muito interessante, né? Vai ser muito interessante. Tá, e proposta de levar isso a plenário? Isso vai depender do que acontece amanhã. Amanhã é um momento muito importante para ver o próximo passo. Hoje não dá para dizer que tem aí um grande debate no Brasil para discutir esse tema. Ao contrário da época aí da consulta pública e tal. Né? Esse tema foi desgastosamente discutido e, felizmente, por muita gente boa, muita gente preparada, conversou sobre o assunto, mostrando dados técnicos, né? Dados que, na verdade, mostram que a defesa de direito jamais, em qualquer sociedade livre, jamais deve se perder direitos. O que nós vivenciamos hoje, dos membros de segurança pública, como meu amigo comandante aqui do lado, é nada mais, nada menos do que uma bola de neve de perda de direitos, que começou com o cidadão comum e vai avançando e atingindo agora as forças de segurança pública. A perda de direitos e o controle total do Estado sobre o cidadão, seja ele policial ou não, é o que deve ser debatido e que não deve ser aceito pela sociedade civil livre. Agora, preciso analisar também, porque uma coisa é o debate em cima de números, em cima de ideias. Agora, nós vivemos numa sociedade que está aí recheada de interesses corporativos, empresariais, comerciais. E isso tem que entrar no debate também, né? Claro, o que representaria isso para o negócio de armas, de venda de armas? Quem defende o projeto está atendendo a interesse de quem está por trás dessa indústria, enfim, é um negócio. Eu falo muito abertamente sério. sobre isso. Eu sou um defensor antigo da causa, você conhece. Eu nunca ganhei R$1 de indústria armamentista. Eu não poderia falar isso. Bota um delegado aqui, infelizmente, para tentar falar isso sobre o Estado.
né? Eu não recebo R$1 de uma indústria armamentista nesse país. Nunca recebi. Porque é um monopólio. Mas é inegável, né, Tony? É um monopólio. É inegável, né, Tony, que essa abordagem que o Renato faz, ela é importantíssima também para que ela venha à mesa de discussão, porquanto não se pode negar, né, que há interesse também da indústria armamentista, no sentido de que alargar os horizontes do armamento da população. Qual indústria? Claro, porque ela tem uma restrição. Tem uma grande indústria no país. Qual indústria? Tem uma grande indústria no país. Essa indústria tem seu monopólio garantido pelo Estatuto dos Armamentos. Não, pode vender mais ainda, né? Como vender mais? O brasileiro são 600 mil armas no Brasil hoje, não legais. Não, peraí. Não. A gente, a política no momento, se abrir mais o leque, pode produzir mais. Renato, se abrir o leque, entra concorrência internacional. A lei quebra. A lei permite concorrência internacional? Aí já é outro debate, né? A lei que entra, o projeto do Peninha, deputado Peninha, sim, vai abrir as importações, vai começar a melhorar essa questão para o atleta de tiro, que hoje não consegue ter uma arma para competir de igual para igual com o atleta americano. O projeto ele trata também de concorrência internacional. Por exemplo, o Exército hoje ele tem autonomia de regulamentar a compra de colete, como o comandante falou, compra de armamento também, armamento restrito, assim, munição. O Exército vai ter autonomia, né, que teoricamente já tem, só não cumpre, para facilitar a importação desse material muito melhor e mais barato. Olha, diga-se passagem, mais barato para o Estado, mais barato para o atleta que representa a gente no mundo inteiro, mais barato para todo mundo, melhor e mais barato. Que se abre então as portas da qualificação. Exatamente. Mas não em detrimento, evidentemente, né, daquilo que as próprias forças de segurança pública, como se disse no início do programa, vem a realizar. Que é o que a gente quer. Lógico. A melhoria na qualidade do serviço prestado pela segurança pública. Claro. Né? E que uma coisa puxa a outra também, né, professor? Que olhe para o cidadão civil, mas também que olhe para as forças que estão armadas, porque isso aí é muito difícil falar e o próprio cidadão civil ter todas essas benesses e a Guarda Municipal. Na verdade, ele não tem nenhuma, né? A criminalidade. Na verdade, o cidadão perdeu todas. Conseguir enfrentar a criminalidade sem estar adequadamente preparado para isso. E por falar em enfrentar a criminalidade, o Marcos pode me ajudar, que está aqui do meu lado, acho que foi a questão de um ano, mais ou menos. Me chamou a atenção, a Ênfalo CDL São José divulgou uma nota com uma informação muito forte, né, dando conta de que empresários que estão fechando as portas porque não aguentam mais serem assaltados em São José. Nós temos estatísticas no Brasil que dão conta de que nem 5% dos crimes são elucidados, né? Então, a gente fala muito de estatística, de número e tal, mas fala para o cidadão que trabalhou a vida toda para realizar o sonho de um carro, por exemplo, e teve seu carro roubado. A estatística perder 100% de perda e talvez não consiga recuperar. E o índice de furto e roubo de carro na região da Grande Florianópolis é alarmante. Pergunta para o cidadão qual é a sensação de segurança ideal para ele. Um policial na porta de casa. Que ele passa a mão no telefone num caso de emergência, a polícia chega em 3, 4 minutos. A gente sabe que isso não acontece. Por isso eu volto a dizer, Renato e colegas de debate aqui, que a gente falou aqui do comércio de armas, de não reagir, essa coisa toda, mas o ponto central é o direito. É resguardar o direito do cidadão de decidir, quero ou não ter uma arma? Quero. Se eu quero, eu tenho um crivo para ser seguido. Passei por isso, eu tenho a arma, pronto. Eu não posso passar por tudo isso e lá na frente alguém olhar para mim e dizer, não, eu acho que não. Que é o que acontece hoje. Eu não vou te dar. Ok, pessoal, nós estamos sobre a hora. Queria agradecer a presença de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com, em especial a sua companhia. Estaremos de volta amanhã. Conversas Cruzadas, quem decide tem opinião, assiste. Tchau.